Uma nova descoberta está lançando luz sobre um mistério que remonta a muitos milênios. Italiano e escocês, pesquisadores, principalmente da Universidade de Pisa, realizou estudos avançados. Mapeamento por radar de alta frequência sobre as famosas pirâmides do Egito. Os arqueólogos estudam há muito tempo o Planalto de Gizeh, onde se encontra a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Khafra, ligeiramente menor. Agora, a Grande Pirâmide de Gizeh é provavelmente o mais impressionante de todos estes. Estruturas antigas, e a Grande Esfinge se ergue imponente, acima do deserto. É uma escultura única. Ela está localizada em um lugar muito particular. Não parece ter desempenhado a mesma função em tudo para que servia. Isto é o que nós. Tenho muita vontade de saber, mas uma nova descoberta mudou o rumo das coisas, entendendo de cabeça para baixo. Italiano. Os pesquisadores utilizaram técnicas avançadas de escaneamento, tecnologia nunca antes aplicada no site, quando eles de fato penetraram neste. Por uma porta pequena, encontraram um quarto escondido, dentro da pirâmide. A pesquisa deles revelou evidências de pares, monumentos, um padrão que havia desaparecido, despercebido durante séculos. Toda a rede que estamos detectando, a tecnologia de satélite no meio, opiniões pessoais foram construídas antes do Pirâmides, o mistério de Gizeh. Fundamentos da maravilha antiga. O Planalto de Gizeh fascinaram os humanos por milhares de anos. A Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khafra dominam a paisagem, enquanto a Esfinge vigia o local com expressão que inspirou inúmeras teorias e debates. Juntos estes, os monumentos criam um ambiente notável, cenário arqueológico duradouro. Que atraiu exploradores, historiadores e pesquisadores por séculos. As pirâmides não são apenas elementos arquitetônicos, feitos. Eles carregam profundas raízes culturais e significado simbólico para o Egito. Eles representam o poder e a autoridade do faraós, as crenças de toda uma nação, civilização e uma visão da vida após morte que moldou a sociedade para gerações. A Grande Pirâmide construída para. Durante muito tempo, acreditou-se que o faraó Khufu fosse a peça central do Planalto Menor. Acredita-se que as pirâmides próximas fossem túmulos para rainhas e outros nobres. Compreensão de Gizeh como cuidadosamente, o complexo organizado guiou arqueólogos por décadas. Ao longo dos séculos, equipes de arqueólogos mapeou meticulosamente cada câmara, registrou cada eixo e documentou o local em detalhes exaustivos. Para a maioria, Gizeh parece ter sido totalmente explorada. Cada pedra, cada túnel foi medido, catalogadas, e as principais estruturas, analisado. É considerado um dos melhores sítios arqueológicos estudados em mundo. No entanto, mesmo com essa extensa trabalho, sempre houve sussurros de mistério sob a superfície. Antigo, registros relatos de viajantes e as tradições locais sugerem a existência de túneis, poços e vazios ocultos que nunca foram totalmente compreendidas ou examinadas. Relatos de moradores locais sugerem que certas áreas do Planalto eram longas, considerados proibidos ou perigosos. Alguns acreditam que câmaras desconhecidas se encontram nas profundezas, sob as pirâmides selado ou escondido, intencionalmente. Alguns relatórios mencionam ecos fracos de corredores subterrâneos ou correntes de ar provenientes de rachaduras. Calcário que sugere espaços que ninguém tem, entraram em séculos. Esses relatos foram tratados com cautela por cientistas. No entanto, eles alimentam um sentimento de admiração e suspeita de que a história completa. A história de Gizeh nunca foi contada. Enquanto isso, a superfície de Gizeh foi estudada por séculos. Um grupo de pesquisadores decidiram dar um passo sem precedentes para olhar abaixo do Planalto, usando tecnologia que poderia enxergar muito mais fundo do que qualquer coisa tentada antes. Pesquisadores e revolucionários. Tecnologia. A decisão de olhar para baixo de Gizeh não foi feito de ânimo leve. Durante décadas, os arqueólogos haviam se baseado em métodos tradicionais, métodos de escavação, incluindo cuidados, abertura de trincheiras, escavação manual estratográfico, análise e registro detalhado de características arquitetônicas.
câmaras, corredores e túmulos que sobreviveram, as areias do tempo. Essas técnicas permitiu que as equipes documentassem a superfície, estruturas e subterrâneo raso, características com notável precisão, revelando métodos de construção, sepultamento, práticas e artefatos do antigo reino. No entanto, esses métodos tinham inerentes limitações. A escavação é invasiva, frequentemente restritas a áreas acessíveis e não pode penetrar profundamente sem correr riscos. Danos estruturais às pirâmides e o planalto circundante. Subsuperfície. Vazios, rocha matriz densa ou profundamente enterrado. As câmaras poderiam permanecer inteiramente, sem ser detectado, e escavação em tal profundidades era impraticável e perigoso. Foi em resposta a estes limitações que dois italianos, researchers Filippo Bondi e Corrado Malanga, enxergou uma possibilidade diferente. Eles acreditavam que abaixo do Planalto poderiam existir características inteiramente invisíveis aos estudos convencionais, estruturas que podem remodelar radicalmente a compreensão do mundo antigo. Bondi e Malanga não eram forasteiros ou amadores. Ambos tinham anos de experiência em arqueologia e sensoriamento remoto, campo que utiliza tecnologia para detectar estruturas e perturbações abaixo da superfície. De acordo com relatos seus, o trabalho anterior havia envolvido escaneamento, locais difíceis ou perigosos onde a escavação tradicional era impossível. Eles haviam desenvolvido uma reputação por metodologia rigorosa e para impulsionar os limites do que a tecnologia poderia revelar. A motivação deles era simples, mas ambiciosos. Eles queriam explorar o que nunca tinha sido explorado. Ir aonde ninguém, uma pá ou uma colher de pedreiro poderiam alcançar. Queria ver o que havia abaixo do Planalto com clareza que nenhuma geração anterior poderiam alcançar. Alguns acreditavam que a abordagem era arriscada. Outros temiam que, confiando na tecnologia em vez de diretamente, a escavação pode produzir leituras falsas. No entanto, Bondi e Malanga estavam determinados para seguir em frente. Eles relataram que isto pode ser a primeira vez que alguém tenta mapear as camadas mais profundas de Gizeh, sem perturbar o local. A tecnologia que eles empregavam era chamada de SR regressão sombria, tomografia Doppler. É uma forma de radar de satélite que pode detectar vibrações subterrâneas e sutis, mudanças na densidade abaixo da superfície. Segundo relatos, a técnica foi usado com sucesso em outros contextos, como mapear câmaras magmáticas abaixo Monte Vuvius. Esses experimentos demonstraram que o método poderia criar imagens tridimensionais precisas de estruturas centenas de metros subterrâneo. Não era mágica, nem era baseado em palpites. Recorria a repetições, passagens de satélite, medições cuidadosas de sinais de radar e complexos, cálculos para traduzir ecos em mapa tridimensional. Aplicando isso, a tecnologia aplicada em Gizeh era algo sem precedentes. Segundo os pesquisadores, o platô apresentou desafios sem precedentes local que eles haviam estudado antes. Rocha matriz calcária e densidade de estruturas acima do solo importância histórica do local. Eles tiveram que proceder com extrema cautela. Relatos não verificados indicam que meses de calibração era necessária antes os satélites poderiam até começar a coletar dados utilizáveis. Cada passagem tinha que ser preciso. Cada sinal verificado novamente. A comunidade de pesquisa observavam com curiosidade cautelosa. Alguns especialistas expressaram entusiasmo com o potencial para inovação, descobertas. Outros pediram moderação, alertando que os resultados deve ser interpretado cuidadosamente antes do desenho. Conclusões. Apesar da atenção Bondi, e Malanga seguiu em frente, confiante em o rigor de sua metodologia. Segundo fontes internas, acreditava-se que a tecnologia poderia revelar uma nova dimensão de Gizeh, uma que finalmente responderia a antigas questões sobre o Planalto. Quando as varreduras foram concluídas, a equipe havia acumulado um volume de dados nunca antes visto. Os resultados, segundo relatos, mostraram anomalias e formações que não podiam ser explicadas apenas pela geologia natural. A descoberta sob Khafra.
Quando os dados das varreduras foram processados, a equipe de pesquisadores italianos se deparou com algo surpreendente. Eles afirmam ter descoberto poços, cavernas e túneis com mais de 600 metros de profundidade. Se for verdade, isso mudará a história como a conhecemos. Segundo relatos, as imagens tomográficas revelaram uma série de estruturas verticais sob a pirâmide de Khafra diferentes de tudo o que já se tinha visto. Havia 8 pilares maciços que se estendiam profundamente na rocha. As formas pareciam deliberadas, simétricas e diferentes de tudo o que poderia ser explicado apenas pela geologia natural. O tamanho e a escala dessas estruturas imediatamente chamaram a atenção da equipe de pesquisa. Dentro dessas formas verticais, as tomografias mostraram 5 câmaras sanitárias empilhadas umas sobre as outras. Essas câmaras pareciam estar precisamente alinhadas, formando um sistema escalonado que sugeria um planejamento avançado. Alguns acreditam que esses espaços foram construídos para suportar um peso enorme, ou para canalizar energia, enquanto outros pensam que podem ter tido um significado cerimonial. Os relatos mostram que as câmaras parecem seguir um padrão, cada uma diretamente conectada aos pilares, dando a impressão de um sistema arquitetônico integrado nas profundezas do Planalto. Dentro dos pilares, a tomografia sugeriu a presença de escadas em espiral. Essas escadas parecem serpentear para baixo ao longo das colunas, criando passagens que podem ter permitido a circulação pelas estruturas. As espirais eram notavelmente uniformes, levantando questões sobre como os antigos engenheiros conseguiram alcançar tamanha precisão tão profundamente no subsolo. Relatos indicam que as escadarias conectam as câmaras sanitárias a outras partes da formação, formando uma rede complexa e altamente organizada. Na base de cada pilar, as varreduras revelaram enormes plataformas quadradas. Havia 4 dessas plataformas, sob as 8 colunas. Alguns especialistas especulam que elas podem ter servido como fundações, enquanto outros acreditam que poderiam ter tido propósitos simbólicos ou estruturais. Cada plataforma, segundo relatos, alinha-se perfeitamente com os pilares acima dela, reforçando a ideia de que essas não eram formações geológicas aleatórias. A escala das estruturas é impressionante. Segundo os dados, os pilares e câmaras podem estender-se até 600 metros abaixo da superfície. Alguns relatos sugerem que a rede pode cobrir uma área de até 2 km, o que implica que não se trata de uma estrutura pequena ou isolada, mas sim de parte de um extenso sistema subterrâneo em Khafra. A sua enorme dimensão desafia as ideias convencionais sobre as capacidades de engenharia dos construtores e suscita grande curiosidade sobre o seu propósito. As próprias imagens tomográficas apresentam-se codificadas por cores, o que permite distinguir claramente as formações da rocha circundante. Observadores notaram que as formas parecem deliberadas, apresentando linhas retas, ângulos retos e curvas regulares, que são difíceis de atribuir a processos naturais. Alguns acreditam que essas imagens fornecem a primeira evidência visual de um sistema subterrâneo que antes era apenas objeto de especulação e lenda. Segundo relatos, a equipe encarou as descobertas com uma mistura de entusiasmo e cautela. A audácia da descoberta os deixou cientes da responsabilidade de interpretá-la cuidadosamente. As estruturas sugeriam planejamento, habilidade e conhecimento muito além do que se esperava para a época. Alguns membros da equipe relataram ter ficado chocados e incrédulos com a escala, enquanto outros estavam extremamente curiosos sobre as possibilidades. Mas não se tratava apenas de pilares. Os pesquisadores sugeriram que as estruturas poderiam fazer parte de um vasto complexo subterrâneo, talvez um mundo oculto sob Khafra, espelhando a grandiosidade da superfície. As implicações dessas formações levariam o estudo de Gizeh a um patamar nunca antes seriamente considerado. Nem todos acreditaram nas tomografias. Especialistas entraram imediatamente em conflito sobre as descobertas, chamando-as de exageradas ou impossíveis, e um debate acirrado irrompeu sobre o que realmente se encontrava sob Khafra. Teorias opostas e o embate entre especialistas. Enquanto a equipe italiana divulgava suas imagens tomográficas e relatórios preliminares, pesquisadores italianos e escoceses, principalmente da Universidade de Pisa, realizaram mapeamento avançado por radar de alta frequência sobre as famosas pirâmides do Egito. As alegações atraíram imediatamente um intenso escrutínio da comunidade arqueológica em geral. Especialistas renomados expressaram rapidamente dúvidas.
Alguns consideraram as descobertas exageradas, enquanto outros questionaram abertamente a metodologia, sugerindo que as imagens poderiam ser mal interpretadas ou influenciadas por artefatos técnicos. A escala e a complexidade do que foi relatado sob Khafra pareciam quase impossíveis. Durante séculos, arqueólogos estudaram o Planalto e as proezas de engenharia do Antigo Reino estavam bem documentadas. Muitos cientistas tiveram dificuldade em conciliar essas estruturas recém-sugestões com o que se sabia historicamente sobre as técnicas de construção, ferramentas e capacidades logísticas do Antigo Egito. Diversos arqueólogos argumentaram que as estruturas verticais e as câmaras, provavelmente, eram formações naturais dentro do leito rochoso de calcário. Segundo relatos, fraturas, fissuras ou variações na densidade da rocha poderiam produzir anomalias em tomografias computadorizadas que se assemelham a estruturas feitas pelo homem. Outros observaram que as imagens coloridas produzidas pelo software de tomografia Doppler-SAR poderiam criar padrões ou artefatos que parecem intencionais, mas que na verdade são distorções dos dados. As escadas em espiral e as plataformas quadradas relatadas foram especialmente controversas, pois os céticos sugeriram que poderiam ser artefatos de imagem em vez de construções reais. Considerações práticas alimentaram ainda mais o ceticismo. Especialistas apontaram que qualquer estrutura que se estendesse por centenas de metros abaixo de Khafra enfrentaria imensos desafios de engenharia. Surgiram dúvidas sobre como câmaras tão profundas poderiam permanecer estáveis por milênios, como a ventilação e o controle da água poderiam ter sido gerenciados, e por que nenhum registro histórico, inscrição ou vestígio visível indicava sua existência. Alguns pesquisadores especularam que as afirmações refletiam uma interpretação exagerada, ou mesmo um desejo de sensacionalizar as descobertas em vez de apresentar evidências sólidas. Apesar das dúvidas generalizadas, nem todos os arqueólogos descartaram os resultados de imediato. Alguns expressaram uma curiosidade cautelosa, reconhecendo que as anomalias eram tecnicamente testáveis. Eles enfatizaram a importância da verificação independente, da publicação revisada por pares e da replicação dos resultados antes de se chegar a conclusões. Segundo relatos, esses especialistas ressaltaram que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e que o rigor científico não pode ser comprometido em nome do sensacionalismo. O choque de opiniões criou um ambiente de grande tensão. De um lado, estavam os pesquisadores italianos, confiantes em seus métodos e descobertas. Do outro, arqueólogos renomados insistiam que as descobertas eram interpretações equivocadas ou impossíveis. A intensidade do debate refletia tanto o ceticismo profissional quanto o fascínio genuíno por Gizeh. Todos compreendiam o impacto potencial caso as afirmações se confirmassem não apenas para o estudo da pirâmide de Khafra, mas também para a compreensão da engenharia da organização do trabalho e da construção subterrânea do antigo império. Para resolver a questão, uma nova equipe de arqueólogos entrou em cena, determinada a verificar de forma independente as descobertas dos pesquisadores italianos. Essa próxima fase seria decisiva, testando tanto os limites da tecnologia moderna, quanto as suposições feitas sobre um dos sítios arqueológicos mais estudados do mundo. Testando as afirmações, os arqueólogos assumem a liderança. Após a controvérsia gerada pelas afirmações da equipe italiana, um grupo internacional de arqueólogos aceitou o desafio da verificação. Segundo relatos, essa equipe incluía alguns dos especialistas mais respeitados em arqueologia de Gizeh, sensoriamento remoto e técnicas de escaneamento não invasivas. Muitos desses arqueólogos trabalhavam no Planalto de Gizeh há mais de uma década, estudando suas pirâmides de superfície, poços ocultos e túneis antigos. Sua experiência os tornava excepcionalmente qualificados para avaliar as alegações da equipe italiana, mas também aumentava a pressão. Eles entendiam o que estava em jogo. Confirmar tal descoberta poderia reescrever séculos de conhecimento sobre o Antigo Império e a construção da pirâmide de Khafra. A equipe de verificação abordou o projeto com meticulosidade. Segundo fontes internas, eles utilizaram uma combinação de tomografia, SAR avançada, varreduras refinadas de radar de penetração no solo e tomografia lunar para examinar o Planalto. Cada método tinha seus pontos fortes e limitações. A tomografia SAR permitiu detectar variações subterrâneas sutis em grandes áreas.
O radar de penetração no solo forneceu imagens de alta resolução de estruturas mais superficiais. A tomografia lunar ofereceu informações sobre estruturas densas em grandes profundidades. Ao combinar essas técnicas, a equipe visava reduzir a incerteza e evitar interpretações errôneas. Os relatos indicam que o processo foi lento, meticuloso e exaustivo. Cada escaneamento teve que ser repetido, calibrado e comparado com outros para descartar possíveis erros. Segundo os arqueólogos, as imagens iniciais eram por vezes ambíguas, e as anomalias precisavam ser verificadas para distinguir estruturas reais de formações naturais ou artefatos criados pelo processo de escaneamento. Segundo relatos, a equipe passou meses revisando dados brutos, comparando resultados de diferentes métodos e documentando suas observações em detalhes precisos. Cada medição e cálculo foi verificado 2 vezes, garantindo que nada fosse deixado ao acaso. À medida que a verificação progredia, padrões começaram a surgir. As anomalias relatadas pela equipe italiana apareceram consistentemente em todas as 3 técnicas de escaneamento. Segundo relatos, as estruturas verticais, sob Khafra, as câmaras sobrepostas e outras formações incomuns foram confirmadas de forma independente. Alguns membros da equipe relataram ter ficado impressionados com a nitidez e a escala das imagens. Outros descreveram uma mistura de incredulidade, entusiasmo cauteloso e preocupação. Eles compreendiam as implicações. A confirmação dessas estruturas poderia desafiar séculos de suposições sobre a construção de Gizeh e as capacidades dos engenheiros do Antigo Império. Este é o aspecto mais notável da investigação e o mais complexo de desvendar e reproduzir. A publicação em periódico, com revisão por pares, foi planejada com os dados brutos, a metodologia e as análises de erros prontos para serem examinados. A equipe, segundo relatos, enfatizou o rigor científico acima de tudo. Eles sabiam que qualquer afirmação dessa magnitude suscitaria ceticismo e estavam determinados a garantir que seus resultados resistissem aos mais altos níveis de escrutínio. Ao final da fase de verificação, a equipe confirmou efetivamente o que os pesquisadores italianos haviam descoberto. De acordo com relatos não verificados, as anomalias sob Khafra não eram resultado de fenômenos geológicos naturais ou erros técnicos. As estruturas verticais, câmaras e formações complexas eram reais e múltiplas varreduras, independentes, comprovaram sua existência. Essa confirmação representou um avanço significativo na investigação dos mistérios subterrâneos de Gizeh. Mesmo com a confirmação, porém, os arqueólogos sabiam que a história estava longe de terminar. Após meses de escaneamento meticuloso e verificação cruzada, a equipe de verificação descobriu algo extraordinário: um monumento gêmeo oculto adjacente a Khafra, confirmando o que muitos apenas ousavam imaginar. Os monumentos gêmeos foram confirmados. Após meses de verificação meticulosa, a equipe internacional de arqueólogos chegou a uma conclusão que causou grande impacto na área. Segundo relatos, os dados confirmaram a existência não de uma, mas de 2 estruturas maciças, sob e adjacentes à pirâmide de Khafra. Esses monumentos gêmeos estavam alinhados com notável precisão, espelhando-se um ao outro no planalto. A confirmação veio de múltiplas tecnologias independentes, incluindo termografia, SAR, imagens de muons e radar de penetração no solo de alta precisão. Cada varredura reforçou a realidade das formações, não deixando margem para dúvidas. A complexidade arquitetônica dos monumentos gêmeos é impressionante. As varreduras revelaram pilares verticais profundos que se estendem por centenas de metros abaixo da superfície, com câmaras estruturadas intercaladas ao longo das colunas. Algumas câmaras parecem empilhadas, formando uma disposição em camadas que teria exigido planejamento cuidadoso e extraordinária habilidade de engenharia. Devia fazer sentido de uma forma mágica, o que nós chamaríamos de magia. Devia haver algum poder espiritual que os levou a tomar essas decisões. Segundo relatos não confirmados, passagens em espiral e corredores interligam as câmaras de maneiras que sugerem uma funcionalidade deliberada, em vez de uma formação aleatória. Observadores notaram que a precisão e a escala indicam um nível de sofisticação muito superior a qualquer estrutura previamente documentada do Antigo Império. O tamanho e a orientação dos monumentos gêmeos são igualmente notáveis.
Os relatos mostram que as duas estruturas são aproximadamente paralelas, estendendo-se sob o planalto em alinhamento com as pirâmides da superfície. A área ocupada por cada monumento é enorme, estendendo-se por centenas de metros, e alguns acreditam que a rede subterrânea total possa abranger quase 2 quilômetros. Segundo especialistas, a simetria e a integração com os monumentos de superfície existentes apontam para um projeto cuidadosamente planejado. Não se tratava de uma formação oculta ou acidental. Foi intencional, executada com precisão rigorosa. A confirmação explica por que essas estruturas permaneceram ocultas por milênios. Os métodos tradicionais de escavação não conseguem penetrar a tais profundidades sem perturbar o planalto, e a tecnologia de escaneamento do passado não tinha a resolução necessária para detectar as anomalias. A história sempre focou nas pirâmides visíveis acima do solo, deixando o subsolo completamente inexplorado. Segundo relatos, mesmo aqueles familiarizados com os túneis e poços de Gizé não imaginavam a presença de monumentos gêmeos dessa magnitude. A reação na comunidade arqueológica foi imediata e intensa. Especialistas expressaram espanto e começaram a reavaliar antigas suposições sobre as técnicas de construção do Antigo Império. A confirmação desses monumentos gêmeos sugeriu que os construtores da pirâmide de Khafra não se limitaram a construir acima do solo. Eles também criaram um mundo igualmente monumental, abaixo um complexo paralelo, projetado com precisão, propósito e simetria. Alguns dos arqueólogos que inicialmente se opuseram às afirmações dos pesquisadores italianos teriam emitido pedidos públicos de desculpas, reconhecendo que seu ceticismo fora prematuro e que as evidências não deixavam margem para dúvidas. A descoberta obrigou toda a área a confrontar uma nova realidade sobre a sofisticação e a ambição da engenharia do Antigo Egito. A importância da descoberta vai além da simples identificação de formações incomuns. Não se trata de uma anomalia menor ou de uma peculiaridade natural do calcário. As evidências apontam para um sistema subterrâneo deliberado e cuidadosamente planejado, demonstrando as avançadas habilidades de engenharia e a capacidade de organização dos antigos egípcios. Segundo fontes internas, a confirmação representa um ponto de virada no estudo de Gizé. Pela primeira vez, há provas tangíveis e verificáveis da existência de estruturas maciças, construídas especificamente para esse fim, sob o planalto. Essa descoberta desafia antigas suposições sobre a construção no Antigo Império, levando os pesquisadores a reconsiderar os métodos, o planejamento e o trabalho envolvidos na construção não apenas das pirâmides acima do solo, mas também de uma complexa rede subterrânea até então desconhecida. Compreender essas estruturas pode fornecer novas perspectivas sobre sua função original, seja ela estrutural, cerimonial ou simbólica. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal.